Louvo ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos. E nesse Dia dos Pais, gostaria de deixar um versículo também para os pais, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58, que diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Hebreus, capítulo de número 1. O Senhor tem falado fortemente ao meu coração sobre essa mensagem. E eu sei que vai falar ao coração dos irmãos também. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo de número 1, versículos de 1 a 4. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Versículo número 4 diz assim: Tendo sido feito tanto melhor que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que ele. Você diz? Meus queridos irmãos, antes de entrarmos no texto, se faz necessário fazer uma breve introdução. O conceito de culto, a gente entende que o conceito de culto é a gente entregar uma adoração a Deus e Ele nos responder derramando a sua graça e a sua glória. Quando a gente olha no livro de Isaías, a gente vê que Isaías ele tem uma visão do trono de Deus, e no trono de Deus ele vê que tem serafins que estão sobrevoando o trono. Os serafins cantam santo, e enquanto eles cantam santo, a glória de Deus enche o templo. Então nessa noite, se a gente começar a cantar santo, se a gente começar a glorificar aquele que está sentado no alto e sublime trono, a glória dele vai parar sobre as nossas vidas. Meus queridos irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta bastante conhecida dos irmãos, pois é na carta aos Hebreus onde tem alguns versículos que são muito interessantes. É na carta aos Hebreus onde vai falar sobre a galeria dos heróis da fé. Também em Hebreus onde está descrito que Deus ele é fogo, mas ele também é fogo consumidor. Em Hebreus onde também vai estar descrito a interpretação e vai descrever o que é fé. A carta aos Hebreus, não sabemos ao certo quem é, mas alguns teólogos acreditam que possa ter sido Paulo, Lucas ou até mesmo Barnabé. E a quem foi escrito a carta aos Hebreus? A carta aos Hebreus, como o próprio nome fala, ela foi escrita aos hebreus, aos cristãos que se converteram, ou melhor, aos judeus que se converteram ao cristianismo. E aqui eu acho muito interessante, porque quando a gente olha o propósito da carta, a gente vê que a carta, ela veio com o propósito de encorajamento. Como assim, José? Encorajamento? Não entendi. Os judeus que se converteram ao cristianismo, mediante as perseguições que a igreja estava sofrendo, eles estavam pensando em abandonar a sua fé. E aqui eu já quero entrar na mensagem, porque tem momentos em que a prova chega na nossa vida e que a gente pensa em voltar atrás. Mas Deus brada no nosso coração dizendo: permaneça firme aonde eu te coloquei. Então é este o propósito da carta aos Hebreus. E eu acho muito interessante, porque o escritor aos Hebreus, ele vem do estado em que a igreja está. Ele começa a escrever, e eu vou fazer uma conjectura. Ele começa a escrever, ele fala: ei, você lembra daquele homem que por amor se fez pecado e morreu por você? Você se lembra daquele tal Nazareno que sem nenhuma necessidade se despiu-se de sua glória e se fez imundo por você? Você se lembra também daqueles heróis da fé
que perseveraram e não desistiram do propósito no qual o Senhor os chamou. Você lembra? Você lembra daquele homem, daquele Galileu, que a Bíblia diz que ele se fez maldição, aquele homem que se fez pecado sem nenhuma necessidade, saiu do seu trono de glória e morreu por meros pecadores como eu com você. Você se lembra dele? Então, se você lembra, por que você está pensando em voltar atrás? Por que você está pensando em desistir daquilo que o Senhor te colocou? Como eu disse, a prova, a luta ela chega, mas maior é aquele que está conosco, maior é aquele que nos chama e maior é aquele que nos fortalece. E eu sei que nessa noite, o Senhor brada nessa noite, Ele fala: levanta a cabeça, fique firme, não desista daquilo que eu te chamei. Eu sei que também nessa noite, o Senhor Ele está levantando uma igreja, e se você acredita nisso, você já pode levantar a sua mão e começar a glorificar ao Senhor. O Senhor está levantando uma igreja que mesmo com as lutas, que mesmo com as dificuldades, se mantém firme no propósito. O Senhor está levantando, e eis aqui na congregação do Vila Andrade, uma igreja que permanece de pé, pois a graça daquele que morreu na cruz nos alcançou. Se você acredita nessa palavra, levante a sua mão e comece a glorificar a Ele, porque a graça dEle, a graça dEle te alcançou. E a graça é algo muito interessante. Charles Spurgeon, em um de seus livros chamado Tudo pela Graça, ele vai dizer que Deus, Ele é aquele que justifica o ímpio, Ele torna justo os injustos, e perdoa os que merecem ser punidos. Parece com a sua história, né? Você merecia a morte eterna, você era pecador, estava destituído do trono de Deus, mas Ele olhou para você com amor, e falou: eu vou morrer por você. Paulo em Romanos capítulo de número 3, do versículos 22 a 25, ele vai dizer: a justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo, para que todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 11, ele vai dizer: porque onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Tito capítulo de número 2, versículo de número 1, ele vai dizer: porque a graça que trouxe a salvação manifestou-se a todos os homens. E Efésios capítulo de número 2, dos versículos 7 a 8, ele vai dizer: para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade, que através de Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, 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 por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É a graça que, mediante ao nosso pecado, ela nos perdoa e nos levanta diante da dificuldade. É a graça que nos sustenta, e é a graça que nos salva, é a graça que nos enche e nos fortalece. Se você está aqui nessa noite, é porque a graça dele te alcançou. Se você está sentado nessa noite fria, é porque Cristo te alcançou, e é motivo de você abrir a sua boca e glorificar, porque Ele olhou para você com amor. É tudo pela graça. Enquanto eu estava estudando isso, o Senhor colocou algo no meu coração, e é algo que eu achei muito duro de falar. Eu até comentei com minha mãe. Meu Deus, me ajuda. Somos egoístas em nosso ser, e nos contentamos em ficarmos sentados em um banco, nos limitamos
apenas dentro de 4 paredes. Preferimos estar em um púlpito sentados, preferimos um cargo, uma carteirinha de autoridade eclesiástica, do que ir para as praças buscar as almas que estão sedentas. Porque é muito fácil ainda entrarmos à igreja e sentarmos e sermos crentes pregos, mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou e falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu sei que dói, é uma palavra pesada. Ninguém vem aqui para a igreja escutar que você está errado em apenas sentar na igreja, mas essa é a verdade. Estamos errados em nossos egoísmos, em aceitarmos apenas estarmos sentados, e vemos o mundo, jovens, adultos, sedentos pela palavra do Senhor, e permanecemos em silêncio. E olha só que egoísmo, você está aqui porque alguém foi pregar para você. Você está aqui sentado porque teve alguém que olhou para você e falou: Jesus te ama e Jesus tem um plano na sua vida. Não fomos chamados para sermos crentes bancos, fomos chamados para anunciar as boas novas do Evangelho. Deus não te chamou, e Deus também não me chamou para apenas ficarmos sentados em um conjunto ou em um púlpito. Ele nos chamou para pregar a palavra. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. E é interessante porque se quisermos ser cheios de Deus, ou melhor, eu estava falando para os adolescentes há umas aulas atrás, qual é a necessidade, pastor, de sermos cheios do Espírito Santo? Há quem diga que ser cheio do Espírito Santo é para falar em línguas, entregar profecias. Há quem pense que seja para isso ser cheio do Espírito Santo. Mas ei as boas novas, não foi para isso que Deus quer te encher. José, isso está na Bíblia? Está. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. O escritor Lucas, ele vai dizer: recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, e até os confins da terra. José, eu não entendi o que você está querendo dizer, eu vou te explicar. Você é cheio do Espírito Santo, não é só para você ficar cultuando dentro de uma igreja. Você é cheio do Espírito Santo, é um revestimento de poder para você estar pronto para alcançar as vidas que estão na mão de Satanás. Esse é o real motivo de você ser cheio do Espírito Santo. Atos capítulo de número 2 é muito bonito, e estavam todos reunidos no mesmo ambiente, quando de repente veio um som de um vento veemente impetuoso que encheu a casa. É muito bonito pensarmos nisso. Então o cumprimento da promessa que Joel fez, desceu o Espírito Santo. Mas nos próximos versículos, a gente vê que eles não ficaram estagnados apenas naquela casa, aquele quarto. A gente vê que Pedro, cheio da autoridade de Deus, ele levanta a sua voz e fala: arrependei-vos, pois já é chegado o reino dos céus. Ser cheio de Deus é receber poder para alcançarmos os perdidos, e lembrarmos que outrora era a gente que estava lá. Não podemos ficar parados e aceitarmos um egoísmo no nosso ser. Não podemos ficar parados e vermos bêbados, prostitutas e drogados se perdendo no mundo, enquanto eu e você continua com um terno bonito e sentado no banco. Não foi para isso que você está vivo, não foi para isso que Jesus te chamou. Jesus te chamou para você cumprir o ID do Evangelho. Fica difícil dar glória com a palavra dessa. Onde está o glória a Deus e o aleluia? Onde está? É muito fácil a gente dar glória a Deus enquanto estamos ouvindo: a chave vai chegar. É fácil a gente dar glória a Deus quando a gente vai ouvir: a despensa vai lotar. Mas é difícil a gente dar glória a Deus quando vem uma palavra de correção e fala assim: se movimenta.
Não te chamei para você ficar parado. Se movimenta, se movimenta. Mas José, eu não tenho força. A graça dele que te alcançou te dá força. José, eu não me sinto cheio. A graça dele te enche, pega na sua mão e te leva até as praças para você ter força para anunciar o evangelho. Se movimenta. É noite de metanoia na nossa mente. É noite de mudarmos os nossos planos e os nossos pensamentos. Está na hora de anunciarmos a graça que nos alcançou. Apocalipse, capítulo número 3, versículo de número 20. Vai dizer que Jesus está à porta. É muito lindo esse versículo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. É muito bonito a gente anunciar essa mensagem e falar assim: Jesus está à porta do seu coração para o pecador. Mas pasme, foi para uma igreja que foi escrita essa palavra. Essa mensagem não foi escrita para os pecadores. Era João escrevendo para uma igreja, a igreja de Laodiceia. José, não entendi, vou te explicar. A igreja colocou Jesus para o lado de fora. E quantas das vezes colocamos Jesus do lado de fora com as nossas atitudes? José é uma palavra dura, é dura, mas vai curar, é necessário. Quantas das vezes com os nossos egoísmos colocamos Jesus para o lado de fora, ele está dizendo: ei, Vila Andrade, eu estou à porta, deixa eu entrar. Quantas das vezes ele ainda está na porta do nosso coração falando: deixa eu entrar, deixa eu te socorrer, deixa eu mudar essa frieza que está em ti, deixa eu te reavivar. Eis que estou à porta e bato. Não podemos ficar como a igreja de Laodiceia, uma igreja que a Bíblia fala que é uma igreja morna, que a Bíblia diz que Deus vomitar-te-ia da boca. Não podemos ser uns crentes mornos, e pior ainda, não podemos ser uns crentes frios, mas temos que ser aquecidos com o poder desta palavra. É com o poder desta palavra que grilhões são quebrados. É com o poder desta palavra que viciados são libertos. É com o poder dessa palavra que demônios saem. É o poder dessa palavra. E como está o manejamento da sua palavra? Como estamos tratando aquilo que a gente fala que é a voz de Deus nos nossos corações? Quantas horas do dia tiramos para ler a palavra de Deus? Quantas das vezes no nosso dia a gente dobra os joelhos e ora, mas queremos ver a mudança na nossa vida, mas não tiramos 5 minutos de oração com Deus? Nós queremos ver as igrejas lotadas, mas não queremos ir buscar os sedentos. Achamos bonito, mas dizemos: não combina comigo isso. Queremos os conjuntos lotados, queremos os conjuntos avivados, mas nós não procuramos aquele que aviva. Queremos o púlpito, queremos tudo, mas não queremos as almas que estão se perdendo lá fora. E eu e você é o culpado. Somos os culpados porque não abrimos mão dos nossos confortos, de uma cama quente. Não abrimos mão disso para estar pregando uma palavra.
Onde está a igreja? Somos a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, inundada com o evangelho pregado por John Wesley, avivada pela mensagem, pelo fogo da rua Azusa, que impactou 2 homens, Daniel Berg e Gunnar Vingre, que tiraram o seu conforto, saíram da sua paz, do seu descanso, vieram para o Belém do Pará e anunciaram a mensagem. E onde está os Daniel Berg e Gunnar Vingre hoje em dia? Onde estamos nós que não abrimos mão dos nossos confortos para estarmos a anunciar a mensagem de Deus? É uma luta. Chamamos a igreja para evangelizar. É uma guerra para chamar a igreja para orar. Mas é muito fácil chamar eu e você para ir para um shopping. Meu Deus, me segura. É muito fácil a gente sair para louvar, ou melhor, para a gente ir para um shopping, assistir um filme. Mas é difícil a gente ir ali para o Arariba pregar a mensagem de Deus. E não é difícil porque não tem convite. É difícil porque eu e você é egoísta e preferimos o nosso comodismo. É noite em que devemos mudar o nosso pensamento. É noite em que devemos entender que não fomos chamados para ficarmos sentados. Deus nos chamou para pregar a mensagem. A ordenança de Cristo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E se hoje fosse o seu último dia, se hoje fosse o dia do arrebatamento, ou o dia de sua morte, como você se apresentaria diante do Eterno? E no momento em que ele falasse: José, abra suas mãos, deixa eu ver suas mãos, como estariam as nossas mãos? Igreja, o inferno é real. E muitas almas estão se perdendo pelo nosso comodismo. Eita, que o glória a Deus acabou. É muito bom a gente ouvir mensagens sobre o céu. Maravilha. Mas o inferno também é real. E tem muita gente que vai para lá porque eu e você ainda não se movimentou para ir buscá-los. O inferno é real. E muitos irão para lá porque deixaram de fazer aquilo que Cristo mandou. Essa é a verdade. Essa é a verdade que não se prega mais nos púlpitos das igrejas. Se levanta, se movimenta, porque tem almas que estão se perdendo. Está na hora de voltarmos ao primeiro amor e servirmos a Cristo da forma que Ele nos mandou. Fica de pé. Pastor, me permita. A graça de Deus nos alcançou enquanto Cristo estava naquela cruz. A morte de Cristo separou um tempo, o tempo da lei e o tempo da graça. Enquanto a lei revelava o padrão, Cristo revelava o Salvador. Enquanto a lei expõe o pecado, a graça remove o pecado. Enquanto a lei condenava, já a graça nos justifica. E é essa graça que nós devemos anunciar. Enquanto a lei nos mantinha afastados de Deus, vem Cristo, morre naquela cruz. A Bíblia fala que o véu do templo se rasga de alto a baixo, e a graça dele nos alcança, então temos acesso ao trono da graça.
A lei diz que por ser pecadores estamos condenados e precisamos de um sacrifício para a redenção. Porém a graça, ela confirma realmente você é um pecador. A graça, ela confirma realmente você é um pecador. Porém Cristo nos perdoou naquela cruz. A graça diz que não somos mais condenados, agora nós somos justificados, porque temos aquele que nos justifica diante ao Pai. É noite em que Deus nos chama para uma metanoia e mudarmos os nossos pensamentos. Está na hora de nos levantarmos igual Débora no capítulo 5 de Juízes, que se levantou por Israel. Está na hora de nos levantarmos pelo nosso bairro e pelo nosso país. Está na hora de nos movimentarmos, porque tem almas se perdendo, e Deus conta conosco. Deus nos chama mais uma vez, para cumprirmos o ID na qual Ele nos chamou. E nessa noite eu gostaria de fazer uma pergunta. Se há alguém em nosso meio que ainda não se entregou a Jesus, e que deseja fazer uma aliança com Cristo, ou retornar com Cristo,